Eu sou Osvanildo Alves e você está no canal Eu Li na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se arrume na sua cadeira e vem comigo para a leitura de hoje. Continuando a nossa série de conversas sobre o primeiro dia da semana, hoje nós faremos a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versos 1, 19 e 26, que dizem o seguinte: No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. O verso 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. E o verso 26. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Vamos agora ver os subtítulos dos capítulos anteriores a esses versículos e também dos versículos posteriores, para a gente relembrar a história e se situar um pouquinho mais. Aqui no Evangelho de João, na Bíblia de Estudos Ave Maria, esse trecho referente à paixão de Cristo começa no capítulo 18, com os seguintes subtítulos: Prisão, negações de Pedro, diante de Pilatos, condenação à morte. E aí, já no capítulo 19, a gente tem o seguinte: crucificação, morte de Jesus, sepultura. E no capítulo 20, ressurreição, aparição a Maria Madalena, aparições aos discípulos. E no capítulo 21, nós temos aparição na Galileia. E termina então o livro de João. Voltando aos versículos que nós lemos anteriormente, em João capítulo 20, verso 1, temos a expressão no primeiro dia que se seguia ao sábado, que é uma referência ao domingo. E nesse versículo há apenas um relato de que Maria chegou ao sepulcro e viu lá que o sepulcro estava aberto. Nos versículos anteriores a este e nem nos versículos posteriores, que vão ir até o versículo 10, não há nenhuma indicação de que, por conta dessa ressurreição, o primeiro dia da semana se tornou um dia especial. Já no verso 19, nós temos que os discípulos estavam reunidos, a portas fechadas, mas não há uma indicação de que o motivo era religioso. É interessante que o autor cita que eles estavam ali a portas fechadas por medo dos judeus. Então, parece que o motivo não era necessariamente religioso. E se era religioso, estava aí misturado com uma pontinha de medo, talvez por medo de represália, já que o mestre havia sido morto. Nos versículos posteriores a esse, que vão até o verso 31 desse capítulo 20, não há nenhuma indicação clara de que, por conta do aparecimento de Cristo entre os discípulos nessa situação, o domingo tenha se tornado um dia especial. No verso 26, nós temos a expressão 8 dias depois. Se a aparição relatada no verso 19 ocorreu no primeiro dia da semana, eu posso entender que a expressão 8 dias depois indicaria o domingo seguinte, dependendo, é claro, de como é que a gente faz essa contagem. Supondo que tenha sido no domingo seguinte, mesmo assim, não há nenhuma indicação de que essa reunião era por motivos religiosos. O autor repete que as portas estavam trancadas e nos versículos posteriores, até o versículo 31, novamente não aparece nenhuma indicação de que, por conta dessa aparição, o domingo haveria de se tornar um dia especial. Quando a gente analisa os subtítulos, a gente relembra da história. E nos capítulos 18 e 19, nós não temos também nenhuma indicação que nos leve a imaginar, a história não nos leva por esse caminho, de imaginar que por conta da ressurreição que ocorreria, o domingo, o primeiro dia da semana, se transformaria num dia especial.
No entanto, a nossa busca não acaba aqui. Em nossa próxima leitura, nós vamos analisar um versículo que está no livro de Atos. Você esteve no canal Eu Li na Bíblia e desde já eu te convido para estar comigo na próxima leitura.